Legal. Boa noite, sejam bem-vindos aí. Legal. Lúcio, Silvio. Show. Vamos esperar aí, Éder, entrar. Já fiz o convite. Fala galera, boa noite, estão me ouvindo aí? Paulinho? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. E aí? Quer sair, Éder? Pra chamar de novo? Boa noite. Fala Paulo, tá me ouvindo? Tá me vendo? Rapaz, não estou te vendo. Te ouço bem. Deixa eu ver se tem algum... E você aperta X e eu ganho. E você não aperta X, vai pedir tempo. Olha lá, vê se vai agora. Vai demorando, vai pedindo tempo. Tô te chamando aí, Éder. Agora. E agora, Ficou Paulo? fantástico, cara. Ficou fantástico. Pra mim, a sua imagem tá borrada. Tá? Mas dá pra gente caminhar. Hã? Deixa eu ver. Bom. E aí, pergunta aí, galera, se tá tudo tranquilo. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo hoje, porque aqui no Rio chove muito agora. Então tá dando umas interferências. Avisa pra gente aí se vocês estão respondendo, estão vendo, estão ouvindo. Tá vendo? Carla sempre com essa bondade. Você tá um blogueirinho de primeira, cara. E aí, Guilherme, tá tudo tranquilo aí? Tudo ok aí, ó. Ó, Gil aí. Tá tudo tranquilo. Beleza, Everton. Edson, Everton. Ícaro. Valeu, Ícaro, Silvio. Que bom. Joia. Eu acho que quase a Bahia toda tá aí dentro, hein? Rapaz, baiano é assim, vem, quando você chama um, vem todo mundo aí. Rani, tô vendo a galera aí de Salvador, é assim. Que bom. Tiago aí. É um povo quente. Tá vendo? Aí, ó o rei. Beleza. Vamos esperar mais um minuto, né, ô Paulo? Dá mais tempo de mais pessoas entrarem. Aí o professor Guilherme aí entrando. Cris, rapaz, a live de Cris ontem foi boa, não foi, cara? Rapaz, quase entra na tua Sem terceira comentários. live, não foi? Quase foi no terceiro horário. Sem com... Foi. Foi excelente. Foi muito bom. Joia. Muito bom. Paulo, o que eu estava pensando hoje, né? Galera, tomara que vocês estejam ouvindo bem aí. Quando nós projetamos uma situação de lives, só que nós não imaginamos que alcançar o objetivo dessa maneira, tá? Então foi assim, as lives são 1 hora, normal, só que as lives estão passando mais de 1 hora. E isso está sendo muito enriquecedor para a gente que estamos aí na frente, ajudando o pessoal que está palestrando. Então, nós estamos vendo que isso está sendo muito bem aproveitado. Tá? Então, o normal quando na segunda live, é normal diminuir a metade da live, do público. Então, o exemplo, ontem foi a situação atípica também, né? Se ontem tivemos um valor hipotético de 100 pessoas, 100 colegas visualizando,
Na segunda live, apenas permaneceram 90 pessoas. Entendi. Então, assim, foi fantástico, não perdemos praticamente nada. Então, as lives estão seguindo. Então, galera, Vamos tentar. muito Vamos tentar obrigado. hoje fazer em 1 hora. Eu estou programado aqui para ver se a gente consegue concluir Tá em bom. 1 hora. Né? Então, assim, eu vou deixar os casos clínicos para o final. Então, assim, eu queria que você Beleza. contasse comigo o tempo. Quando faltasse 10 minutos, a gente entrasse nos casos clínicos, entendeu? Então, a gente pode... Galera, a gente precisa aí. Se vocês puderem nos ajudar no tempo aí, vai ajudar. Vai nos auxiliar também, Vou te tá? deixar os minutos Paulo, para tirar dúvidas e no caso... tá bom. Tá bom? Tá. Ô, Paulo, hoje já é a penúltima live, né? E como está para você fazendo parte dessa penúltima live? Cara, foi uma coisa que começou, não é? De uma maneira meio que inocente, uma provocação ali no grupo do WhatsApp, todo mundo querendo fazer algum movimento. Sim. Então, e a gente não tinha noção da proporção e está sendo bastante enriquecedor por estar percebendo a qualidade dos nossos colegas, né? O nível dos colegas que estão ali no grupo, que muitas vezes não falava, ou a gente não tinha tanta proximidade. Então, para mim, tem sido bastante válido, tá? Então, assim, ótimo, agradeço perfeito. aí Para todos nós, né? empenho aí dessa live. Eu sei que não é fácil. Assim, hoje eu tentei, é minha primeira live, tá? Então, se saiu alguma coisa errada aí, gente, peço desculpa, mas não é fácil montar uma estrutura para fazer uma live. Não é uma live de show, mas, assim, precisa organizar algumas coisas. Então, assim, parabéns aí pelo seu empenho. Obrigado. Eu agradeço aí sua participação, tá? O pensamento fugiu agora pelo seu agradecimento, fugiu o que eu ia falar, Paulo. Mas, assim, galera, só voltar dar um parênteses. Então, se a galera permanecer hoje e amanhã vai ser o último dia, vai ser a Michele, e a Michele um assunto fantástico. Se vocês permanecerem, conseguirem permanecer amanhã, vocês terão 2 surpresas. Nós só vamos revelar amanhã, tá? E falando a Michele, Paulo, a Michele disse que vai fechar amanhã com chave de ouro. Começamos com chave de ouro, ela vai terminar com chave de ouro. Que massa, que massa. É fantástico. Que joia. Então, Paulo, só uma outra colocação, antes de você tocar nesse assunto, tá? Eu tô entrando nessa área de... abrindo um leque também, né, para a área de neuromarketing, PNL, há uns 2 anos, 18 meses. Conversei muito hoje com o André Melo. O André tem dado um parabéns, e André, eu vendo ontem a aplicação da Cris. A aplicação da Cris foi fantástico. Então, eu li em janeiro um livro chamado A Arte da Persuasão. E no final do livro, a autora usa um contexto muito interessante, onde ela usa 4 pilares para crescer no conhecimento. Aí me lembrou muito o Liberato, no módulo A, que eu tenho anotado na apostila. Que o primeiro módulo é que nós somos incompetentes e inconscientes. Ou seja, nós não sabemos que nós não sabemos nada. Aí depois nós passamos para o segundo módulo, onde nós somos incompetentes, conscientes. Agora sim, nós já sabemos que nós não sabemos. Ou seja, quando nós entramos numa determinada área que nós não conhecemos, conforme nós vamos aprofundando, aquilo vai modificando nossa vida. E o terceiro pilar que ela coloca é que nós somos competentes e inconscientes. É aqui que nós entramos. Eu acho que 95% da galera que está participando das lives está nesse nível. Conscientes, competentes e conscientes. São aqueles que correm atrás, que estudam, que buscam conhecimento, que querem aprofundar mais. Para que nós, quando chegarmos no 4º item, que é o competente e consciente. Entendi. Podemos trocar assim, uma frase que é aquela pessoa que faz as coisas de olhos fechados. Então, nesses dias tem sido muito aprendizado para mim também. Eu tenho revisto muitos na questão dos estudos, na questão do MDT e bola para frente. Vamos lá, Paulinho. Sua vez aí.
Fala um pouquinho pra gente da sua relação com o MDT, faz uma apresentação aí pra gente. Olá. Então tá, eu tenho 18 anos de formado, né? Então assim, minha formação sempre foi na área de ortopedia. Estou vendo minha professora aí, que é Giovana Figueiredo, entrou aí agora. Então assim, nesses 18 anos, eu comecei pela osteopatia. Então assim, eu venho da parte mais estrutural, da manipulação, e usava isso muito na minha prática clínica, a osteopatia. Até um determinado momento, que tem um grande amigo meu, que é Eduardo Corrêa. Eduardo Corrêa, para quem não sabe, hoje ele fez o diploma no Canadá, foi até colega de KNAB, e Eduardo foi meu aluno e assim ele me acompanhou algum momento, e quando ele fez o módulo A, ele começou a me acompanhar na parte prática clínica. E assim, eu sempre fazia osteopatia e ele gostava muito dessa parte de manipulação. E Eduardo falou: Paulo, eu fiz o módulo A, posso começar a atender os pacientes? Falei: cara, vai. E o que eu faço? Passei só paciente bucha para ele. Paciente que ali que eu não estava resolvendo, uma paciente que já era ali uma biopsicossocial forte, já tinha diagnóstico de fibromialgia, e o cara começou a resolver as coisas que eu não conseguia resolver. Falei: pô, tem alguma coisa aí? Como é que eu tinha estudado o livro do alguma coisa que faz sentido. Ele sempre pegava no meu pé e falava: mas faça esse negócio. Você vai mudar, você vai se transformar, cara. Isso é bom. E ele foi graduando. E depois disso ele foi morar no Canadá. E hoje é um dos meus mentores aí no MDT. Então, eu falei: pô, vou ter que fazer um dia. E fiquei sempre adiando um pouco, até um dia que eu decidi: poxa, o que tem me chegado mais é para ser de coluna, eu vou lá fazer o MDT. A princípio, quando eu fiz o módulo A, eu achei que o módulo A seria só avaliação, né? Com uma parte dos cursos, faz avaliação, depois tem tratamento. Ainda módulo A, módulo B, módulo C, eu falei: Paulinho, oi. para um pouquinho, que o pessoal tá falando que o seu áudio tá travando. Deixa eu ver. Tá picotando a imagem e tá travando o seu áudio. Será que a internet aqui, cara? Ó, disseram aí que a internet na Bahia é lenta. Deixa eu ver aqui. Como é que tá aí, pessoal? E aí? Melhorou alguma coisa? Parece que voltou, Paulo. Voltou? Voltou. O Everton disse que voltou. Beleza. Então, que parte aí a gente volta aí do... Você tá... Volta tudo, do Eduardo. Tá, então Eduardo, assim, referência. Eduardo Tu era meu mandava as buchas aluno, para ele que você não resolvia. ele começou a resolver os problemas, aqueles pacientes que eram biopsicossociais, que eu achava que não tinham jeito, né? E estava ali toda semana manipulando, uma vez por mês manipulando, e ele começou a resolver esses pacientes. Então eu falei: pô, tem alguma coisa diferente no MDT, eu vou ali fazer o curso e vou tentar entender. No início eu pensei que o MDT só ia me servir como avaliação, e isso para mim foi um grande diferencial. Até o módulo D eu usava como avaliação e usava todas as outras ferramentas que eu já conhecia. Então, assim, a minha grande virada de chave do MDT foi primeiro fazer a prova. Então, acho que isso é um ponto importante, porque quando você faz a prova, você começa a se dedicar ao estudo daquilo, e depois da prova, você abandonar as outras coisas que você faz. Então, assim, isso foi difícil, tá? Porque sempre quando aperta, você quer ir no que você já é competente, ou que você acha que já é competente. Então, até conseguir melhorar essa minha competência, eu acho que levou uns 2 anos para eu dizer assim: poxa, hoje eu me viro como DT. Hoje eu sei fazer uma avaliação, hoje eu sei direcionar o tratamento do meu paciente, eu sei ditar mais ou menos como é o prognóstico, a depender do resultado da segunda avaliação. Então, para mim, isso é bastante importante, né? E isso aí está atrelado que nesses 2 anos da proximidade com alguns colegas do grupo, né? Então, assim, o Everton, o Kinab, o Fernando lá de Brasília,
Então, isso fez com que a gente fosse discutindo. Eu falei, poxa, tem tanta gente que vive do método, só faz o método, né? Até o próprio Liberato, conversando uma vez, ele falou, pô, eu vim da respiratória. Eu trabalhava em hospital. Você que já vem da área da ortopedia, talvez não tenha tanta dificuldade para quem já está na área hospitalar. Então, mais ou menos é isso a minha história do método. Hoje, eu trabalho 100% usando o MDT na minha prática clínica. Beleza. Ótimo, perfeito. Dentro desses 100%, como que você pode analisar a questão do custo, um conceito do custo-efetividade na saúde e como usar? Beleza, isso é legal. É uma coisa que é meio provocador, né, para os fisioterapeutas isso. Porque quando a gente fala valor, ainda mais valor em saúde, recurso financeiro, a gente vê muito da ideia da a fisioterapia ou a saúde como algo público, isso é uma verdade, ou como uma filantropia, algo ali que você vai ter que fazer para ajudar, para salvar a vida, né? Então, quando você parece que você fala em valor, isso fica um pouco meio estranho, não é? Isso é muito difícil, porque assim, são poucos pacientes que têm ainda essa chance de poder pagar uma consulta, porque ou você está ali no SUS, ou você tem um plano de saúde. Então, conseguir fazer uma coisa diferente ainda é uma minoria pequena. Esse valor custo-efetividade, ele está enraizado na nossa sociedade em coisas que a gente faz sem perceber. Um exemplo disso. Aqui em Salvador, não sei se no Rio é assim, mas quando você vai botar gasolina, existe uma relação custo-efetividade na placa lá. 0,7, 0,8, para você saber se vale a pena, com aquele valor da gasolina e do álcool, qual o melhor em relação ao consumo. Então, são decisões que a gente toma na nossa prática do dia a dia. Quem está passando a quarentena aí, arrumando casa, a diluição que você vai fazer do produto que você comprou. Será que aquele produto ele vai render tanto quanto o outro? Ele é mais caro, mais barato? Então, entender essa relação de custo-efetividade faz com que o modelo de saúde ele consiga se manter. Por que isso? Porque os recursos de saúde eles têm valor finito de investimento. Então, você tem um determinado valor que a pessoa pode pagar, ou que o plano de saúde pode pagar, ou que o governo pode pagar. Então, quanto mais você conseguir se organizar e usar modelos que tenham essa relação custo-efetividade, isso torna a saúde mais acessível para todos, certo? Então, isso daí eu acho que é um ponto importante. Mas daí, como que a gente... Continua, desculpe. Então, assim, porque isso começa a entrar na ciência hoje em relação ao estudo de coluna? Porque hoje a gente já tem diversos estudos que mostram o efeito da fisioterapia. E para você ter relação de custo-efetividade, você tem que ter coisas que realmente têm efeito. Então, hoje a gente pode calcular a técnica A em relação à técnica B, ou modelo de tratamento A com o modelo de tratamento B, sempre usando o modelo padrão, que é o modelo respaldado pela ciência. Entendi. Entendeu? Ótimo. Como então nós, dentro do que você falou aí, você citou alguma situação de saúde, governo, pacientes, como é que nós podemos definir o valor na saúde? O valor em saúde? Cara, tem uma definição que eu gosto muito, né? De valor em saúde, que é que o pessoal do Einstein usa, né? Mais ou menos assim. Primeiro ponto é pertinência. É pertinente usar isso? É pertinente realizar isso? Primeiro ponto. Ou 1 ou 0. Ou é ou não é. Se é 0, não adianta os outros. Se aquilo não é pertinente, aquilo não é importante, não vai. O desfecho mais a experiência do cliente, do usuário, do paciente. Então, você tem que pensar que você tem que analisar desfecho. Isso é um ponto que os clínicos geralmente se perdem, porque na nossa ficha de avaliação a gente tem lá a escala visual analógica, a gente tem lá também a aplicação de questionários funcionais ou de qualidade de vida, mas poucas vezes a gente usa isso na prática. A gente está ali querendo resolver o problema do paciente muito de imediato, e a gente não pensa muito em analisar o resultado que a gente deu a esse paciente. Então, o desfecho mais a experiência do paciente, é por isso que os grandes centros,
as grandes empresas hoje já estão preocupadas em saber o quê? Qual foi a sua experiência com o serviço? Né? Isso aí. Como é que você ficou em relação a atingir sua expectativa e você dividir isso, o desfecho, mais experiência, sobre o desperdício. Isso é um conceito de valor mais amplo, porque não é o quanto que você gasta, mas o quanto que você deixa desperdiçar. Então não adianta você gastar muito. Você tem que gastar o ideal para ter o desfecho e a experiência melhor para o indivíduo, entendeu? Então essa é a Sim, definição de valor. ótimo. Você citou aí a questão das empresas preocupadas, né? Então, na literatura, o que a literatura mostra para a gente sobre esse custo-efetividade na dor lombar? Tá. Na dor lombar, o que a gente tem? A gente já tem vários estudos, tem 2 autores aí que são fantásticos, né? São 2 holandeses. Se vocês botarem lá, depois eu vou disponibilizar, Everton, me cobra para botar os artigos, né? O Perfeito. Ostello e o Van Tudor, eles começaram a fazer estudos em relação à custo-efetividade e hoje já tem um estudo de revisão sistemática em relação a isso, né? Então, o que tem na literatura, basicamente, é que exercício é benéfico e tem uma relação custo-efetividade na fase subaguda e crônica, tá? Talvez a fase aguda ainda não tenha tanto estudo para analisar isso, apesar de que os primeiros estudos foram na fase aguda, tá? Mas a gente sabe que a fase aguda realmente é difícil. Mas a relação custo-efetividade, você fazer fisioterapia com exercícios nessa fase subaguda e crônica, isso muda o desfecho. Então, vale a pena o investimento se você compara com quem não faz ou quem usa técnicas que não tem exercício. Entendeu? Perfeito. Uhum. A Juliana fez um comentário, Paulo, dentro desse assunto que eu fiquei hoje imaginando, né, o mesmo comentário dela. O Liberato usou exemplo da gente, né? Ele deu um exemplo lá, hipotético, uma pessoa chama 2 pessoas para cobrar, para consertar uma máquina de uma padaria para fazer pão. Uma pessoa vai lá e cobra R$ 1.000. E o dono reclama, mas R$ 1.000 tudo isso? Não, é 999, R$ 1 pelo parafuso. Os 999 pelo que eu adquiri estudando para saber o que tinha que fazer. É entrar com a peça certa, com o momento certo, para dar aquela resolutividade para o paciente. Isso é fundamental para o nosso dia a dia, né? Para conseguirmos balancear também a questão do custo-efetividade. Uhum. Com certeza, com certeza. Mas isso é muito novo para a fisioterapia. Por que isso? A gente vem de modelos na qual a fisioterapia é paga por sessão. Tudo é 10 vezes, 10 sessões. Muitos planos de saúde não consideram nem a avaliação do fisioterapeuta, cara. Como é que você vai tratar Isso aí. algo se você não sabe? E a gente tem ideia hoje que só a dor do paciente, sem uma avaliação específica, você tem grande chance de falhar no tratamento se você focar só na dor. Então, essa é uma dificuldade, tá? Isso. É onde nós estamos batendo aí, né? Na mesma tecla. Um dia isso vai deixar bem claro. Ô Paulo, o que a gente vê, o que existe do MDT em relação ao custo-efetividade? Paulo? Paulo? Oi, tô aqui. Tá ouvindo? Travou aqui pra gente. Travou, tá voltando, o som tá voltando. Vai lá, foi? Foi. Tá com a imagem borrada, mas acho que dá pra Dá ouvir. para ouvir? Dá. Dá? Então vamos lá. Então, assim, Pessoal, dá pra ouvir o Paulo aí? caralho. Ver se o pessoal
E agora? Ó, o Bruno disse que melhorou. Foi? Beleza. Bruno Avelar. Vamos lá. Melhorou, melhorou. O pessoal tá te ouvindo, pelo menos. Tá bom. Então, assim, do MDT, o que a gente tem hoje é o Mark Miller, né? Ele tem até um artigo publicado em 2019 com o Donelson, na qual ele fez um estudo sobre minimização de custo, né? Na qual ele pega uma população de 6 mil pacientes, né? De um determinado plano de saúde, e ele acolhe 10% para usar o MDT como chave, certo? Então, isso mostrou que ele conseguiu, eu tenho até reduzir mais ou menos 50% o número de aplicação de injeções, né, de bloqueios, 78% de cirurgias, cara, no grupo que foi acompanhado com o MDT em relação ao grupo que não foi. O Mark Miller, ele tem, se quem tiver mais curiosidade, pode entrar aí na internet, ele tem o site dele lá, que é o imcpt.com, na qual ele fala um pouco da experiência dele em relação a esse sistema. O que é que ele mudou a chave? Ele mudou a chave quando ele, em vez de querer receber por atendimentos, como a fisioterapia faz, ele começou a resolver o problema de saúde musculoesquelética dos planos de saúde, das empresas. Como é que ele resolveu isso? Ele diminuiu a quantidade de cirurgia de coluna que era feita, a quantidade de injeções, o número de afastamentos em relação, usando o MDT como chave aí. Então, para mim, eu acho que esse artigo é bastante importante. Depois, se você puder divulgar, mandar para a gente os artigos aí, esse artigo do Mark Miller também, tá bom? Tá bom, tá bom. Pra gente repassar pro pessoal. Joia. Eu vou passar tudo isso para o pessoal. Na minha vida, assim, Tá, em alguns momentos, eu já tive essa experiência da custo-efetividade, né? Então, assim, eu vou contar alguns relatos. Ainda quando eu estava trabalhando com clínica e trabalhava com plano de saúde, um determinado plano de saúde, ele passou por uma situação financeira muito difícil. E ele procurou a clínica e falou assim, gente, eu preciso enxugar os ralos que tem. E assim, a musculoesquelética é um ralo. Se na clínica tinha ortopedista, tinha fisioterapeuta, ele fez, olha, vou falar um valor hipotético só para a gente entender um pouco do número, tá? Sim. Então, esse plano chegou para a gente, olha, vocês faturam X, 10 mil por mês. Eu só vou poder pagar para vocês a partir da próxima semana 7. Então, próximo mês vocês vão ter que se virar, porque vocês só podem receber 7. Se você atender 20 mil, 15 mil, é 7. E aí a pergunta que a gente fez, e se a gente reduzir o atendimento? Ele falou, é 7. É 7. Sabe a coisa que aconteceu? Mudou a cabeça da clínica. Tinha muito paciente que a gente não precisava atender tanto. O que a gente fez quem precisava todo dia, quem não precisava era 2 vezes, 3 vezes por semana. E aí a gente ficou, poxa, a gente começou a trabalhar menos, com mais qualidade. E o mais impressionante que aconteceu foi que a gente continuou, o exemplo lá, ganhando 7. E quando a gente fechava a fatura, era uma fatura de 5. Então, ficou bom para o plano de saúde e ficou bom para a clínica. Porque a gente, às vezes, coloca o plano de saúde só como vilão. Só como vilão. Mas, assim, ele precisa entender, ele precisa estar próximo. Mudar esses conceitos são difíceis, mas eu acho que a gente está chegando lá. A gente está chegando lá. Uma outra experiência também que eu tive de custo-efetividade foi uma determinada empresa de construção civil aqui em Salvador contratou o nosso serviço, né? Na ideia de que reduzir a intervenção da fisioterapia. Por quê? A empresa tinha um plano de saúde e todo mundo ia fazer fisioterapia na hora do trabalho, todo mundo ali se queixando ali de coluna, e a gente se aproximou para fazer uma avaliação daqueles pacientes e fazer as intervenções no local. O que aconteceu? Reduziu muito os afastamentos, aumentou a produtividade, porque a galera estava ali perto. Assim, a gente passou a ideia real do que era o problema de coluna, como esse paciente poderia se ajudar e ter menos intervenções possíveis, entendeu? Então, esse foi um outro relato de experiência para mim, e esse foi bom porque nesse aí eu já estava com experiência no MDT. Se eu não me engano, eu estava no módulo A ou no módulo B. Então, eu já usava o MDT como esse rastreio inicial. Entendi. Ô, Paulo,
a gente tem um tempo, estamos com tempo de sobra, tá? Então eu vou aqui partir para algumas questões dos colegas. Beleza. Tá? O Fernando fez uma pergunta interessante, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Se você pode falar sobre cobrar por tratamento e não cobrar por atendimento. Cara, isso é extremamente difícil, não é? Isso é extremamente difícil. É uma coisa que Fernando sempre foi um dos pioneiros em implantar essa forma de tratamento. O paciente, culturalmente, é mais difícil ele entender isso. O que eu tenho usado é as 3 ou 5 atendimentos. Quando eu não resolvo isso de 3 a 5 atendimentos, esse paciente precisa de um acompanhamento mais prolongado, eu tenho feito um conjunto de atendimento. Mas a minha ideia é que assim, eu preciso entender o problema do paciente. Ele pode ficar bom com um atendimento? Pode. Mas a gente sabe que os problemas mecânicos, eles precisam ali ter um segundo dia de uma reavaliação, você entender se o exercício está na direção de preferência correta, se realmente esse paciente ele tem o poder de usar esse exercício como tratamento. Então, assim, eu tento fazer com o paciente, com nada ele venha no meu consultório 3 vezes. Se ele precisa, eu tento fazer uma coisa mais prolongada. E mostro para ele a importância de estar prolongado, porque se eu estou com um tratamento prolongado, eu tenho ideia do meu desfecho. Quando o paciente faz tá bom. 1 a 2 atendimentos, você não consegue ver desfecho, porque ali foi a satisfação do paciente, a dor, mas você não consegue aplicar uma qualidade de vida, um questionário que a gente mais usa, que é o Oswestry. Você não consegue aplicar isso em pouco tempo, entendeu? Então, o ideal perfeito. é fazer isso. Mas eu acho essa ideia do Fernando bastante interessante, mas precisa melhorar a cultura do paciente para conseguir atrelar isso. Tá. Só para diferenciar aqui, o Fernando que fez a pergunta é o lado de sul de Minas, tá? Ah, foi Fernando Sul de Minas. O Fernando que você está citando é o lá de Brasília, Fernando Santiago. Santiago, foi mal. Tá, galera? Paulinho, quais os principais desfechos para medir o valor em dor lombar? Em relação ao custo-efetividade, os desfechos mais utilizados são dor, e aí a gente tem a escala visual analógica, qualidade de vida, certo? Ou um questionário de incapacidade funcional. Na literatura, o que a gente vê a utilização para a qualidade de vida é o Eurocall 5 dimensões, certo? Ele já tem tradução para o português, tá? Foi até uma colega, uma professora amiga minha do departamento aqui de Salvador, da UNEB, que traduziu e validou esse questionário. Então, essa validação do Brasil, do Eurocall 5 dimensões, me lembro para eu passar ali também essa tradução. E para a avaliação da função de coluna, Oswestry. Então, quando a gente vê essa avaliação nos estudos de custo-efetividade, esses são os questionários mais utilizados. Interessante. Paulo, eu achei interessante o comentário aqui da Rafa Miranda. Quando o paciente melhora, ele perde interesse em continuar o tratamento. Quando você percebe que o paciente ele é aquele paciente que ele precisa de tempo para ter um bom desfecho, e nas primeiras sessões ele para de fazer porque ele acha que ele melhorou. Como é que você aborda isso? Assim, tem tudo a ver com esse paciente. Beleza. Tem tudo a ver com a questão do valor que você gerou a esse paciente, tá? Então, a gente vem falando, a experiência desse paciente é importante. Esse paciente ele precisa entender que você está em um sistema de avaliação com ele. E que isso é uma ferramenta que ele pode ter ali como auxílio. Claro, a experiência do paciente é individual. Tem muita gente que vai fazer exercício, vai gostar, mas tem gente que vai dizer, não quero isso para mim. Eu prefiro tomar uma injeção, eu prefiro fazer uma cirurgia. E é claro, o paciente tem que decidir a preferência de tratamento dele. Mas, muitas vezes, é a falta do diálogo, da maneira de falar, o que você citou aí, dessas armas da persuasão, você dá essa abordagem positiva ao seu paciente, para que isso seja transformador para ele. Porque um paciente que estava em uma situação muito difícil, e quando ele se coloca numa situação que melhorou muito, ele diz, não, tem alguma coisa diferente. O que acontece é que esse paciente que
você acha que ele melhorou, ele já estava perto de melhorar. E talvez o exercício seja um excesso para ele. Não está mudando. Mas quando o paciente ele vê que isso muda o desfecho dele, ele vai, não, ele faz. Ele faz. Então, é isso que você tem que mostrar. Só que o que acontece? O paciente com dor crônica, que é uma grande parte dos pacientes que a gente atende, ele não consegue fazer essa percepção de maneira imediata, muitas vezes. Então, assim, o que acontece na minha prática clínica é que, geralmente, eu atendo em 2 lugares. Tá? Eu atendo na minha clínica privada e atendo na UNEB, eu tenho um ambulatório, e lá eu atendo com MDT pacientes que são pacientes do SUS. Qual o diferencial? O paciente que chega na minha clínica particular, quase nunca ele diz que está melhor no segundo atendimento. Se eu não reavalio esse paciente, ele provavelmente ia abandonar. Por quê? A experiência dele, ele pagou por aquilo, então ele queria que a dor dele fosse zerada. Zero. Na primeira consulta. Na primeira consulta. Então, quando ele chega para mim, eu pergunto, a pergunta clássica de quem faz MDT, você está pior, melhor ou igual? Tá? Igual. E o paciente fala, igual. Quando eu vou avaliar a mecânica melhor, mais movimento, diminuir a tensão da raiz, eu falo, poxa, ele, tá melhor, aquela dor que era na perna agora está nas costas, insatisfeito. Eu falei, pô, isso é maravilha, a dor está centralizando, olha como você estava. Ele é mesmo. Se você não falasse isso, eu não tinha percebido. Entendeu? Então, eu acho essa importância da reavaliação no segundo dia. Perfeito. E os pacientes que vão até você no seu consultório particular, eles nunca pediram para você algum pacote para fazer o tratamento? Claro, mas aí o que é que eu faço? O pacote tem que ser definido, vamos dizer, pacote fica parecendo com uma coisa promocional, mas quando você consegue fechar o prognóstico do paciente. Quando você tem ideia que ele tem o potencial de melhorar. Não adianta você vender pacote se aquele paciente ele não tem o potencial de melhorar. Se você não consegue encontrar ali uma luz para ter um caminho para esse paciente, às vezes é um paciente que realmente precisa de cirurgia, ou um paciente que alguém colocou aqui, que é um paciente psiquiátrico, que é uma depressão profunda, e você vai querer resolver só com exercício? Não. Então, eu só tento fazer isso para ser justo com o meu paciente quando ele realmente, eu entendo o problema dele. Tá? Por quê? Porque senão acontece uma coisa muito chata que eu tenho discutido lá com o Fernando, ou como outros modelos de negócios fazem, o quê? Você fecha um pacote com o paciente, chega no metade do caminho, ele diz, não estou legal, quero meu dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Então, isso é uma coisa assim, você tem que fazer, você tem que dar ao paciente uma experiência bastante importante, cara. E isso com o MDT você consegue fazer. Porque o paciente ele se sente realmente bem acolhido, bem atendido, você está fazendo uma coisa que é específica para ele. Então, se você tocou nesse ponto, cara, não precisa ficar preocupado. Né? Então, assim, eu penso isso. Tem algumas coisas, até o Kinabe colocou uma coisa importante, e tem um estudo lá de 2018, daqueles dois holandeses que eu falei, né, do Ostello e o do Van Tudo, que eles falam o seguinte, quais são as principais medidas que podem ter um desfecho ruim? Né? Eles acompanharam 6 mil pacientes na Holanda, e eles verificaram o seguinte, tinha mais ou menos 5% que tinham os maiores gastos. Qual era a característica que o paciente ele vai ter maior gasto com tratamento de coluna? Então, por isso é importante a avaliação. Pacientes que chegam para você com uma baixa qualidade de vida. Pacientes que têm muita disfunção no questionário funcional. Pacientes que têm um pico de dor muito intensa. Então, são pacientes que eles não vão responder rápido com a fisioterapia. Então, esse paciente tem um custo. Então, o que é que você tem que ter ideia? Porque muita gente quer fechar o pacote por fechar, mas você precisa entender o paciente, o problema dele. Isso aí. Se você pega um paciente que é muito complicado, quer fazer isso, cara, você fecha um pacote, aí você fechou o pacote lá, sei lá, de 10 sessões, você não chegou nem na metade do tratamento do paciente. Você vai dizer para ele, acabou? Não é? Então, o MDT ele faz isso. Quando eu vejo que o paciente, ele vai ter um bom prognóstico, porque ele tem melhorado nos 3 a 5 atendimentos, eu vou para frente. Certo? Aí eu vou para frente. Beleza. E ele pede isso. Você tem que tentar ter essa experiência incrível do paciente.
aquele paciente está na sua hora para ser examinado, né? Para ser ali testado. E quando ele sente isso, ele vai embora. Olha a experiência aí do Everton. Everton, cada paciente dele levou mais 100, cara. Você viu, bicho? É o cara que mais agrega valor na MDT, né? Cada paciente que ele resolveu. A gente com o MDT, quem está na sua cidade realmente vive do MDT, você vê que você começa a ser diferenciado. Então, hoje que me procura são pacientes dos pacientes que eu atendi. Ou são colegas fisioterapeutas que vão ali buscar uma coisa diferente do que eles não estão conseguindo enxergar. Entendi. Então, assim, eu acho que é uma boa ferramenta para isso. Perfeito, né? Os pacientes que têm alguma alteração, alguma questão biopsicossocial, qual é a relação do custo-efetividade para esses pacientes? Não, eu não tenho assim uma ideia em relação ao MDT, porque não tem uma coisa escrita, né? Mas a gente sabe que o paciente que é biopsicossocial é um paciente que ele requer mais tempo. Esse paciente ele não consegue ter uma melhora muito rápida. Só que tem um grande lance que o MDT faz, que foi o caso que eu contei do Eduardo, que muitos pacientes que chegam para a gente com um biopsicossocial, esse paciente ele tem uma melhora muito rápida. E ele não era biopsicossocial. Então, eu já atendi paciente, essa paciente que eu relatei, para mim era biopsicossocial. Era uma paciente que era dependente de manipulação, ela até fazia pilates regularmente, mas o cara conseguiu, com o MDT, com a avaliação dele, fazendo exercício específico, o paciente não precisar mais da manipulação. Então, para mim, esse é um grande diferencial que a gente tem. Beleza. Você acha que o profissional da MDT, ele é um custo efetivo? Claro, porque assim, ó, o grande lance de custo efetivo, não necessariamente você tem que ter o desfecho. Você não precisa acertar o desfecho. Só você entender que aquilo não é para aquele paciente já é um grande resultado. Você não forçar a barra do paciente, entendeu? Você não forçar ali, não serve para o paciente, vou. Claro que não é só resolver desarranjo. O MT hoje é muito mais amplo. Você vê a abordagem que a gente tem hoje no tratamento de dor crônica, a abordagem que a gente tem hoje no entendimento de exercícios, com progressão de carga, de força, usando o princípio do DDT, mas com exercícios. Na recuperação de função, hoje tudo a gente usa o MDT como ferramenta. Sim. Então, esse para mim é o grande diferencial. Tá. Sim, eu tenho uma pergunta aqui, antes de passar para a próxima, a Simone. Você falou que pode gastar até 5 sessões para ter um prognóstico. Sim. Terminar de avaliar, como você cobra então? Boa. Aí você cobra por sessão, você fecha um pacote com esse paciente? Eu cobro por sessão do paciente. Por quê? Ali é a hora de atendimento, né? E tento deixar isso claro para ele. Olha, ali eu vou precisar dessas horas aqui para te atender, para te acompanhar, tal. Então, eu tento fazer por isso. Quando tem um paciente que eu vejo que não tem resposta, aí já tive casos de paciente chegar assim, poxa, você não vai fechar o pacote, não? Eu falei, pô, calma, a gente não consegui entender o problema, cara. Será que realmente eu vou te melhorar? Então, isso você tem que ser muito justo com o seu paciente. Então, assim, a gente vende a nossa hora, né? Infelizmente. Nesse modelo de consultório, é muito difícil você pensar só como um custo-efetividade. Porque a gente está vendendo ali a nossa hora do consultório, nossa hora de pensar. Mas no sistema mais amplo, para um plano de saúde, para uma gestão de uma cidade, né? Já tem colegas que tentaram implementar isso em uma cidade. Claro, tem que ser uma cidade ainda pequena, porque existe toda uma burocracia quando você vai falar de custo-efetividade, né? Mudar o sistema é difícil. Então, por exemplo, tem cidades no interior daqui da Bahia que o cara precisa levar 3, 4 horas de ambulância para ir fazer uma ressonância. Mas será que ele realmente estava precisando daquela ressonância? Será que alguém ali que estivesse próximo, avaliando aquela coluna, poderia reduzir o custo de fazer uma ressonância fora da cidade, o custo de ambulância para transferir esse paciente, tudo isso, né? O van. Então, eu acho que para uma cidade isso é mais fácil, uma cidade pequena, você implementar isso. Mas mudar a cultura é difícil. Um exemplo também recente de custo-efetividade, fui chamado para fazer uma consultoria em uma determinada empresa.
A empresa estava apresentando vários problemas de coluna, principalmente os seguranças da empresa. E aí falou, tá, você vai ter uma reunião com o coordenador de saúde e trabalho. Tá bom? Tá bom. E eu queria entender o problema, cara. E a primeira coisa que ele falou, poxa, tá ruim. Tá todo mundo aqui com protusão ou hernia de disco. Eu falei, como? Ele, não. O pessoal começou a ter dor aqui, eu passei ressonância para todo mundo. O que aconteceu? Trabalhadores que nem tinham problema, nem tinham queixa de dor lombar, começaram a fazer ressonância, porque tinham plano de saúde, porque foram mandados. Esses caras estavam ali numa situação bastante difícil. Eu falei, poxa. Então, eu tinha preparado o material da aula quando eu comecei a mostrar evidência que não era necessário ressonância para diagnóstico inicial, para paciente que não tem dor abaixo do joelho, que não tem radiculopatia, que não tem déficit neurológico, que não é bandeira vermelha. Cara, o cara ficou com vergonha. E não teve a segunda reunião. Porque a gente... Loucura, né? O cara ficou com vergonha. Ele falou assim, pô, ficou todo mundo com dor, depois veio a ressonância. Que cultura Então, que é essa, né? Ô, Paulo, então deixa eu fazer um pequeno resumo rápido aí do que você falou. Então, o paciente chega para você na primeira sessão. Aí você pode passar até 5 sessões avaliando, buscando a causa do problema dele. lembrando que Se você, depois de 5 sessões... os atendimentos são avaliação com intervenção. A gente não faz uma avaliação do campo teórico. A gente faz uma intervenção mecânica na qual a gente tenta entender o problema do paciente. Entendeu? Sim, é isso que eu quero entender. Aí, então, depois, vamos supor que você usou 3 ou 5. Dessas sessões com intervenção, de 3 ou 5 visitas do paciente, você vê que o paciente ele pode demorar um tratamento, aí você tenta vender um pacote. Se ele quiser. Ou, se ele melhorar nessas... Porque se ele quiser, se for vantajoso para ele, se ele se sentir seguro, né? Porque assim, para ele ter uma experiência mais agradável, pode dizer assim, poxa, eu vou precisar mais tempo para fazer isso, não é? Eu tinha uma ideia que ia ser menos tempo. Então, eu tento se o paciente quiser, tá? O que acontece, que é uma grande coisa que a gente discute nos nossos grupos, é que tem paciente realmente que a gente perde. Isso é muito comum. Aquele paciente que ele está melhor, ou que ele já está 90% para ele na avaliação dele, muitas vezes ele vai abandonar. Mas não se preocupe com isso, cara, porque você agregou valor. É claro que quando a gente está naquela fase ainda inexperiente, né? A gente queria receber um zap de todo paciente que vai no consultório, né? Meu Deus, será que ele melhorou? Será que tá bom? Só que à medida que você vai ganhando mais experiência, vai tendo mais segurança e tranquilidade com o método, você diz assim, poxa, teve direção, não teve. Certo? Vamos chegar ao paciente e falar, olha, você melhorou tanto, você não melhorou, e eu acho que o caminho para você é esse aqui. Entendeu? Então, eu acho que Perfeito. Então, aí, Guilherme falou, essa decisão compartilhada, sempre, cara. Sempre. E o paciente que ele tem essa experiência incrível, ele pode até abandonar o tratamento no meio do caminho, mas quando ele tem um inovador, cara, ele vai lá em você. Ele te procura, ele vai te procurar, ele fala, com certeza. Aquele cara ali, aquele Éder ali, ele me avaliou de um jeito que quase ninguém me avalia. Aquele cara tocou em alguns pontos ali do meu corpo, na avaliação, que ninguém chegava ali, não é? Então, muitos pacientes hoje, e assim, hoje, depois do MDT, eu certifiquei em 2013. Em 2015, eu comecei, assim, só praticar MDT. E o que eu tenho visto é que muitos desses pacientes estão voltando. O início realmente é muito difícil, porque você quebra paradigmas que é para você, fisioterapeuta, e para o paciente, e para o sistema. Isso aí. Então, é muito difícil. Então, você precisa perseverar na coisa. Você precisa passar ali 3 anos para a coisa começar a te dar um retorno. Então, hoje, tem pacientes que estão ali, que encaminham, são multiplicadores, né? São divulgadores do que eu faço. Sim. Né? Então, isso é aquele negócio, né, Paulo? Você falou do paciente, ele vai voltar para você. Ah, mas ele não vai... No início ele pensa, eu paguei caro. Mas depois ele vai voltar para você.
Eu paguei caro, mas resolveu o meu problema. Foi o que eu coloquei no post hoje. O paciente não... A gente tem que colocar na cabeça do paciente que nós não estamos... ele não está gastando dinheiro dele com a gente. Ele está investindo na saúde dele. Boa, boa. Então, se a gente usar aquele modelo lá do Einstein, caro só é quando tem desperdício. Qualquer valor que seja para melhorar o desfecho e proporcionar experiência para o paciente, não tem preço, cara. Não tem preço. Então, isso é muito bom. Atrelado a isso, a gente pode se comparar em custo-efetividade. Se você resolve um problema, está mais barato do que um bloqueio, está mais barato do que uma cirurgia. Você dá ferramentas que o paciente faz o autotratamento. Então, são várias coisas que estão atreladas em relação a custo-efetividade e em relação a valor, que o fisioterapeuta não aprendeu isso na faculdade. Não é? Todo mundo sai da faculdade com a ideia de que, quanto que eu vou cobrar a sessão? Tem a pergunta mais clássica, professor, quanto é que você cobra no atendimento? Cara, isso é o que menos importa. Porque você pode cobrar o preço que for, mas você tem que estar atrelado ao desfecho, ao resultado do seu paciente. E proporcionar a esse paciente uma redução de custo. Porque ele vai entender que isso aí valeu a pena para ele. Valeu a pena investir. Valeu a pena investir. E aí, quando você passa 3, 4 anos que os pacientes começam a voltar, você fala, pô, tá onde eu queria. Tá onde eu queria. Outra coisa... Perfeito. Aí, Everton já quer Paulinho, só para te falar... Everton já quer os casos. Calma, Everton. O caso vai ser os últimos. Então, só para te falar isso, tá? Já nos avisaram aqui que falta 10 minutos. Beleza. Então, vai lá. Os primeiros casos, né? Vamos lá. O primeiro caso é o caso de um paciente que chega para mim com a dor radicular abaixo do joelho. 3 meses. Esse paciente ele já tinha feito vários tratamentos de fisioterapia, medicação. Era um paciente que não tinha plano de saúde, então ele estava ali usando os recursos dele, então estava bem limitado. Esse cara chega para mim no consultório e fala, Paulo, eu estou vindo aqui porque me mandaram, disseram que você resolveu meu problema. Eu falei, meu Deus, não sei, eu não posso não resolver, eu vou entender seu problema. E disseram que você podia resolver meu problema. Avaliei o cara não conseguia ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, uma obstrução grande de movimento, não conseguia ir para trás, para frente. Comecei com uma coisa básica, paciente em prono, com 3 almofadas, reduzir. O cara sai, quando ele levanta da maca, a resposta melhor que ele teve foi diminuir a tensão neural. A dor não mudou muito, a mecânica dele em pé não mudou muito, e ele chegou para mim e falou assim, Paulo, eu vou ser aberto com você. Eu só tenho o dinheiro para fazer uma ressonância que me pediram ou fazer o tratamento com você. Então, eu só vou poder voltar no próximo atendimento. Eu estou aqui com pedido de ressonância, que se fizer a ressonância, ou vou ter o dinheiro para pagar o seu tratamento. Falei com ele assim, pô, vamos fazer o seguinte. Eu confio no sistema que eu trabalho. Você teve uma mudança da tensão neural. Eu acho que você tem grande chance de melhorar, cara. Mas eu sei que a ressonância é importante para quem te acompanha, para você. Mas dê uma chance. Vamos fazer o seguinte. Se você não melhorar com o tratamento, não precisa pagar. Você faz sua ressonância, que vai ser importante. Agora, se você melhorar, talvez você nem precise da ressonância. O que aconteceu com o cara? No segundo atendimento, o cara estava melhor. No terceiro, melhor. E o cara teve uma resposta mecânica que não precisou da ressonância. Então, aquele custo que ele teve de tratamentos lá de TENS, ultrassom, um monte de técnica que não agregou tanto a ele, nessa fisioterapia básica, clássica, que a gente vê em alguns serviços, ele conseguiu resolver ali com 3, 4 atendimentos. Pô. Agreguei valor a esse paciente? Sim. Foi custo efetivo para esse paciente? Demais. Né? Perfeito. Outro paciente é uma senhora, 65 anos, tinha chegado de uma viagem do exterior e falou que começou a ter dor na coluna depois da viagem. E tinha ido na emergência, fez uma radiografia. Na radiografia não tinha nada na coluna torácica. A paciente
a filha dela era minha paciente. E o plano de saúde dela é um plano interessante porque é um plano de coparticipação. Ela paga por tudo que ela faz. E ela é uma senhora econômica, ela não queria pagar por nada, né? Então, assim, exames, ir na emergência, ela tentava não fazer isso. E eu só atendia particular, não atendo por plano. Ela foi lá no consultório, eu examinei esse paciente. Cara, paciente só melhorava em repouso. Flexão piora, extensão piora, rotação piora. Sentado para levantar, paciente tinha dor, só melhorava em repouso. Falei, ó, eu sei que a senhora estava resistente de vir para cá. Ela falou, não, eu só vim aqui porque minha filha disse que você resolveu meu problema. Falei, ó, seu problema eu não vou poder resolver. Porque eu acho que o seu problema não é mecânico. Seu problema tem que ser mais investigado. E eu falei, ó, a filha dela é enfermeira. Eu falei, eu faria uma ressonância. Cara, ela voltou lá no cara que estava acompanhando ela. O cara falou, não, radiografia normal, paciente com teste de osteoporose normal, em pouco tempo, não tem que fazer ressonância, não. Tá bom. O paciente me liga 2 dias depois. Ah, tá igual, não mudou nada. Eu falei, você precisa fazer ressonância. Ela falou, minha mãe não quer fazer ressonância porque tem que o plano pagar tanto. Eu falei, mas tem que fazer. O que aconteceu, cara? Ela fez a ressonância e ela teve uma fratura por achatamento de corpo vertebral. Essa fratura, o corpo vertebral faz isso. Ele é uma esponja. Só achatou 10% do corpo. Na técnica de rádio, isso depois eu fui entender, porque eu conversei com um paciente meu, ele é radiologista, porque no raio-x não é claro isso, quando o achatamento é até 10% do corpo vertebral. Tá. Então, na ressonância, você vê o edema ao redor disso. Aí tinha um edema lá no osso, era uma fratura. O paciente fez o quê? Botou colete, 6 semanas, 4 semanas depois começou a desmontar o colete. 6 semanas ficou bom, não precisou de mim. Então, isso é custo-efetividade. Você entender o problema do paciente. Ótimo. Então, esse é mais um caso. E o terceiro caso, né? Falta quanto tempo aí, Everton? Você está com... Só para não cair. Falta quanto tempo? Vai lá. Galera, falta quanto tempo aí pra gente? Alguém anotou aí? Tá. Então, último caso, para mim, é bem interessante. Eu tinha um amigo, né? 2 minutos. Então, só para concluir. É isso mesmo. No relógio marcando 2 minutos também. Beleza. Tinha um amigo que fazia Krav Maga comigo. Esse cara começou a apresentar dor na mão, parou de treinar Krav Maga. Eu, cara, por que você parou? Ah, não, tô com a tendinite. E aí, tô fazendo fisioterapia, não se preocupe, não. Falei, rapaz, vem pra te ver. Ele, não vai você não, cara. Você é pago. Eu tenho um plano de saúde, eu vou fazer. Cara, 6 meses sem voltar. Eu, cara, e aí? Não, eu tô fazendo, tô melhor. Aí daqui a pouco ele me manda uma mensagem depois de 6 meses. Paulo, tô com uma protusão na coluna. Eu acho que é da coluna, bem que você disse. Eu falei, pá, vem aqui, cara. Ele falou, não, você é pago. Isso tem professor da gente que é um multiplicador do que eu faço, assim, manda muito paciente. Ele falou assim, cara, vai lá. E aí ele veio. Quando esse cara veio, eu fui examinar ele, o cara tinha hiperreflexia no braço. Perda de força. Clonos, cara. Clonos. Entendeu? Ele ele passou 6 meses fazendo fisioterapia. Falei, cara, sai daqui urgente, cara. Você precisa fazer uma tomografia de crânio. Você precisa de um neurologista. O cara tinha um tumor cerebral, cara. Esse cara veio em 1 ano. E passou na mão de muita gente. Por que isso? Porque tinha ultrassom com a tendinite de punho, cara. Isso é o maior exemplo do custo-efetividade. Isso, para mim, é o maior exemplo. Então, é isso que eu acho que, assim, que tem que ficar a mensagem para quem está participando da live realmente avalie o paciente de vocês. Tentem medir o máximo possível de desfecho, né? Tente ajudar o seu paciente, ser sincero com o seu paciente. Não force a barra. Não force a barra. Certo? Então, essa é a mensagem. Paulinho, acho que vai cair. Você quer fazer a consideração aí ou quer ir para outra?